8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É uma sexta-feira, 11 de agosto de 2023. E nós aqui, com a nossa live do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo e também critiquem se for o caso, mas divulguem o nosso link aos seus amigos. Também divulguem o nosso link aos seus inimigos, para que não tenhamos só elogios, para que vejam os nossos defeitos, para que nós nos corrigimos posteriormente. Claro que não temos patrocinadores, mas temos a qualidade de som, de imagem, estúdio. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo, onde nós damos por cima aquilo que nós teremos durante a nossa programação. Lá no estúdio 1, aquele sim, que eu interajo com vocês. Mas o estúdio 2 é aquele em que nós enriquecemos de informações, de cultura a todos nós. Aí sim é a nossa sinopse. E como sempre, agitada na área do esporte, saúde, educação, tudo isso, política principalmente. Dentro da política, que hoje o presidente Lula fez uma palestra e iniciou o programa que é o PAC. O PAC vai destinar muitos valores para esse programa. Nós esperamos que ele seja realmente produtivo. Nada mais, nada menos que 1,7 trilhões de reais é o novo PAC. E ele focará na moradia, na mobilidade urbana e também na energia. Mas a sua comitiva, passando por Copacabana, ela foi vaiada de uma maneira muito forte. Por isso que o presidente Lula não pode fazer um deslocamento sem que tenha um grande aparato policial. Também, mas o presidente, além de muitas autoridades que estiveram presentes, esteve também o presidente da Câmara dos Deputados, o Roberto Lira. E o Lula disse que ele é adversário do PT, mas preciso dele para votar projetos, diz Lula. E ele está se aproximando a cada vez mais do presidente. E como vocês sabem, quando ele fez a campanha à presidência, foi pelo presidente Jair Bolsonaro. Também nós temos um que também foi muito vaiado, o Flávio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Claro que o público era do PT, era do Lula, e ele foi vaiado. E o Lula foi à tribuna, ao palanque, pedir que ele não fosse vaiado. Mas é claro, ele votou no presidente Bolsonaro, apoiava o presidente Bolsonaro e agora está chegando por conveniência, aliando ao presidente Lula. E o seu público vaiou bastante. Como você sabe, o público, quando o presidente Lula vai fazer qualquer comício, qualquer referência, esse público é escolhido. E ele é de esquerda, com certeza. E nós estamos atentos. Também ontem foi, pela Polícia Civil, um laboratório para refino de drogas foi descoberto na madrugada de ontem. Foi em São Sebastião do Caí. 2 homens presos e um farto material, drogas e armas. Em números, lá na nossa sinopse. Também as donas das Casas Bahia, ela já anunciou que vai fechar 100 lojas e com isso vai demitir 6 mil funcionários. Um prejuízo ela teve no primeiro trimestre em 500 milhões de reais. E todo empreendedor quer ter lucro, mas com a nova política do governo, esses lucros estão sendo quase que impossíveis. O governador Eduardo Leite enviou um projeto à Assembleia para a admissão de 9 mil funcionários na área educacional, nos vários segmentos. Tem que ter
além de outros requisitos, mais de 18 anos, e ele, além de outros requisitos, lógico, né? Mas homens quites com serviço militar. Eles poderão ficar até 5 anos, podendo ser demitidos a qualquer momento. Isto é o que sempre pensa funcionário público. O funcionário público quer estabilidade. Como é que um homem vai tomar uma providência se não tem uma estabilidade? E o governador Eduardo Leite quer que seja desta forma, que não tem estabilidade, que pode ser demitido a qualquer momento. Lá em Minas Gerais, a crise econômica já está começando. Está faltando diesel. Isso tem razão da nova política que o governo implantou na Petrobras, fazendo um reajuste interno da Petrobras, e ele tem que seguir os valores do mundo, é o valor comercial do mundo que dita estas normas. O que acontece? Estamos tendo falta de diesel e com certeza aumentam todas as outras coisas que são transportadas, porque a nossa malha rodoviária é que abastece todo o nosso mercado. Com isso, vão subir todas as mercadorias. É a nova política, eles pensam que é desse jeito. Também agora anunciaram com grande alarde que o governo, de primeiro, ele disse que iria taxar as mercadorias até $50. Shein, todas essas que se compra aí. Mas depois agora anunciou que será liberado. Mas isto não é nada. Eles estão incentivando e não estão causando restrições àqueles que têm dinheiro, que viajam ao exterior. E esses teve um aumento muito maior. O que eles trazem lá do exterior quando vem de viagem, antes era $100. E agora até $1.000. Isso quer dizer compras até $5.000. E ele diz que está incentivando e ilude aos pobres, porque ele se diz pai dos pobres. A compra também, estamos beneficiando a Rússia. É aquele país que a guerra está acirrada e ela que invadiu a Ucrânia. Mas agora a Rússia, a compra pelo Brasil de diesel passa de 18 milhões para $1,5 bilhão de dólares. Essa é a compra que nós estamos fazendo para a Rússia e com isso incentivando a sua economia, melhorando a aquisição do seu armamento bélico e com certeza estamos causando um prejuízo muito maior ao povo ucraniano, que foi atacado pela Rússia e está sendo atacado como sempre. A nova reforma tributária, eles querem taxar o Pix, o TED, os cartões de crédito e até os boletos nesse novo sistema. Então não se iludam que venha coisa boa por aí, porque não tem nada de bom. Há uma operação da Polícia Federal que investiga as vendas de presentes, dizem eles por ex-assessor, o Cid, Coronel Cid, o seu pai e algumas outras pessoas, por ordem do Alexandre de Moraes, e eles chamaram essa operação Lucas 12.2. É uma passagem bíblica. Lá no Equador, a coisa está muito feia. Depois de ter sido morto a tiros por um grupo que assumiu lá, é um cartel de Los Lobos, assumiu a autoria. Já temos 6 pessoas presas e 1 morto. Lá no Equador, mas agora uma candidata, no dia de hoje, candidata à Assembleia Nacional do Equador, a Stephanie Puente, foi ferida seu carro, ela estava com o pai, teve o para-brisa estilhaçado por 2 homens que fizeram o atentado. Por sorte ela foi ferida, tão somente ferida. Também que 2 abatedores em Morro Redondo ontem foram fechados pela Polícia Federal.
em números, a quantidade de carne que havia nesses abatedores, nós diremos lá na nossa sinopse. Aí teremos em número. A Petrobras também tem 47 projetos incluídos no novo PAC, incluindo exploração na foz do Amazonas. E também esse novo PAC terá uma parte também a Petrobras. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, já foi dito que uma parte também será destinada para concluir as obras ali da Ponte do Guaíba, que liga Porto Alegre até a cidade de Guaíba, que ainda não está conclusa até hoje. Também que o Rio Grande do Sul teve em julho o seu menor número mensal de homicídios, isso em 13 anos. Também o uso rotativo do cartão de crédito mais que dobra com a pandemia, e os juros chegam a quase 1000%. Entrar no cartão de crédito, aquele que só pagará o juro e não a dívida que tem, é um atraso. Quem puder fugir disso, que tente renegociar de uma outra forma. Também puxado pela alta da gasolina, a inflação oficial do Brasil aumentou em 0,12% no mês de julho. Esse número parece pequeno, mas é muito alto já para uma economia e para um mês. Os republicanos é hoje um partido de esquerda. Quem disse isso é o Eduardo Bolsonaro. É a nossa política. Os partidos vão de acordo com a conveniência. E quem está no poder nesse momento é um partido de esquerda. Então, nada mais conveniente. São aqueles partidos que a sua ideologia pouco interessa. O que importa são as conveniências, tratos para quem tenha cargos políticos. Tudo isso é o que vale para os partidos no dia de hoje. Um Rolex foi vendido nos Estados Unidos e recomprado pelo advogado do presidente Jair Bolsonaro para entregar ao Tribunal de Contas da União. Quem disse isso é essa investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal também faz buscas contra militares suspeitos de vender ilegalmente presentes oficiais recebidos pelo presidente. Isso no tempo da gestão do presidente Bolsonaro. Foi lançada oficialmente a 46ª Expo Inter, ali em Esteio, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Também que em Porto Alegre a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha começam já nesse sábado. Também falaremos da Copa do Mundo Feminina, em que a Suécia venceu ao Japão por 2-1 e vai enfrentar a Espanha nas semifinais. Também a Espanha bateu a Holanda em 2-1 na prorrogação e avança para as semifinais pela primeira vez. Já foram definidas as seleções classificadas para quartas e finais da Copa do Mundo Feminina, que segundo a FIFA está batendo todos os recordes de público. O governo também vai propor uma redução do imposto de renda para a pessoa jurídica na próxima etapa da reforma tributária. A Disney, aquela que foi uma grande empresa, ela registra prejuízo de 460 milhões de dólares. Foi depois que começou a querer lacrar. E quem lacra não lucra, com certeza. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, determina que as redes sociais enviem à PGR as postagens de Bolsonaro. Um dia após o assassinato do Villavicencio, candidato à Assembleia Nacional do Equador, agora uma outra candidata foi vítima de atentado. O ministro Gilmar Mendes anula provas de investigação que envolvem aliados do presidente da Câmara dos Deputados. Viu como vale a pena se juntar e se aproximar do Supremo Tribunal Federal, do presidente Lula? Surte efeito, com certeza.
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal nega blitz para impedir o voto de apoiadores de Lula. O Lula diz que eles investigavam ou interceptavam e revistavam um ônibus do PT que o ex-diretor impedia o voto dos pobres que votariam no PT. Mas isso é uma piada. Nós temos muitos ricos, riquíssimos por conveniência, são petistas. E aquele dizer os pobres é bobagem. Mas o próprio presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, já disse que aquelas vistorias em ônibus não interferiu em nada nas eleições. Então, mais uma fake news que eles estão jogando na rede. Quem não conhece, fala e acha que isso aí é uma verdade. O PT também lançou um canal de TV via satélite. Parabéns, PT. Está evoluindo a cada dia agora, graças ao seu presidente também, né? Também mais uma pérola do presidente Lula. A polícia tem que saber a diferença, o que é um bandido e o que é um pobre. Ele dizendo isso porque no início da semana, em que um policial matou um menor de 13 anos. Mas ele não espera que possa haver uma reação pondo em risco a sua vida. Mas o policial que mata alguma pessoa já é chamado logo, inclusive pelo presidente e por toda a sociedade, de assassino, quando que os marginais, os assassinos, os traficantes não são chamados disso em hipótese alguma. Também que 6 suspeitos já foram presos pela morte do candidato lá no Equador. O piso da enfermagem, segundo informações, o repasse será feito até o 21 de agosto. O presidente Lula, mais uma de suas frases, assim, tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para pobre não votar, diz Lula após a prisão de Silvinei Vasquez. Estão tirando um proveito desta prisão e outra, está contrariando toda a legislação. Ele foi preso por hipótese do que poderia acontecer, o que a nossa lei não permite, mas é o ministro do Supremo Tribunal que decretou essa prisão, Alexandre de Moraes, que seriam os guardiões das nossas leis e da nossa Constituição. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal foi preso preventivamente. Ele afirma ter sido vítima de fake news. Com certeza ele o foi, mas era apoiador e a sua gestão era durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Já tem um agravante contra si para a possibilidade de ser condenado em qualquer ação judicial. Quanto à nossa dupla Grenal no Brasileirão, não podemos deixar de falar daquela grandiosa vitória do Inter, embora que nos pênaltis contra o River Plate, mas isso foi na Libertadores. Agora no Brasileiro, o Grêmio está se preparando para enfrentar o Fluminense na Arena já neste domingo. Mas também o Inter, embalado pela classificação da Libertadores, vai encarar o Botafogo já neste sábado, né? Querem notícias bobas? Temos também. Jojo Todinho, após fazer uma bariátrica, diz que agora está bem mais magra e com as curvas do corpo mais delineadas. Mas notícias que nos interessam realmente, hoje, além do Dia do Garçom, o Dia do Estudante também. E o que o Pão dos Pobres, uma casa tradicional de ajuda aos menos favorecidos em Porto Alegre, completa 128 anos e apresenta a primeira etapa do restauro em seu prédio. Casos de feminicídios diminuem em 10% em julho no Rio Grande do Sul. Também que o governo gaúcho destina quase 87 milhões para a perfuração de poços artesianos. Guerra Rússia e Ucrânia? A Polônia continua preocupada com a imigração ilegal de Belarus, que pertence à Rússia, e para o território da Polônia
que é aliada da OTAN. Além dos guardas fronteiriços, teve um reforço de 2.000 soldados, uma vez que homens do grupo Wagner está lá em Belarus, o que causa um grande problema. Hoje Moscou sofreu o segundo ataque por drone em 3 dias, o que preocupa a Rússia. Foi em Moscou. Antes a luta estava só no território ucraniano, mas agora também está no território russo, o que eles não pensavam em hipótese alguma. Estamos com 1 ano e meio de guerra. Mas tudo isso nós debateremos em números, com maiores informações na nossa sinopse. E é para lá que nós vamos. Já temos amigos interagindo no Estúdio 1 e Estúdio 2. Vamos nós! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos ao vivo. Uma boa noite, uma boa sexta-feira. Temperatura agradável, tivemos um dia ensolarado aqui no nosso Rio Grande, embora aqui na noite de quinta para sexta, conforme a previsão, nós tivemos temporais aqui na nossa região. Teve lugares que foi mais intenso. Aqui foi um temporal ameno, mas não, pelo que nós tivemos notícia, não causou transtornos maiores. É o que nós gostamos bastante. Mas teremos muitas notícias na nossa live. Em primeiro lugar, se preparando para o final de semana, sexta-feira, e depois se preparando para o Dia dos Pais lá no domingo. Mas não esqueçamos que aquela data comercial temos que deixar de mão, temos que ver o espírito da coisa. O que é ser pai, ser avô, que é pai 2 vezes, bisavô, que são pai 3 vezes, que temos muitas pessoas, inclusive no nosso grupo de amigos. Tudo isso nós temos que levar em consideração, que vale ao encontro com a família, comemorações, pode ser de uma maneira bem humilde, cada um com as suas condições sociais, mas é uma coisa muito boa. Antes de passar os nossos amigos lá, hoje, sexta-feira, normalmente a nossa quantidade reduz bastante espectadores. Mas, para nós que estamos aqui, podemos interagir, comentar, como muitos já estiveram conosco e já teceram comentários. Cada um a sua moda, dizendo o que pensa e do local que se encontra. Por exemplo, alguma notícia, antes de nós passarmos lá
e depois voltarmos aqui para a nossa sinopse, que a Rede Globo divulgou um vídeo de um delegado que mostrou traficantes num baile funk dando tiro de fuzil para cima. E com isso, ela aproveitou para fazer aquela campanha do desarmamento. Mas desarmamento são só das pessoas de bem. Esquecem eles que os traficantes não sofrem a interferência dessa lei que eles querem colocar, essa dureza, mas é tudo para o cidadão de bem. O tráfico lá no morro, basta dizer que até tem ministros, por exemplo, Flávio Dino, aquela outra ministras ali, vão lá nos complexos, lá sem segurança. Então eles não precisam ter essa preocupação, como não tem. Mas a Globo aproveitou para divulgar isso, mas ela está bem tranquila, parceira, porque agora está recebendo um quião bem grande do governo federal. Era o que esperava, porque lá na gestão do presidente Bolsonaro eles não tinham toda essa grandeza, mas voltam a ser a grande emissora. Por isso que eles faziam tanta questão dessa nova gestão do governo. Também hoje à noite, lá no Rio de Janeiro, ali naquela volta ali do Teatro Municipal, está toda interditada. Por quê? Porque o presidente Lula, sua comitiva, a Janja, vão assistir uma sessão, é aquele que foi eleito com mais da metade de eleitores do Brasil, mas não pode de jeito nenhum chegar próximo ao povo, né? Hoje ele esteve lançando aquele novo plano, né? E divulgando trilhões, inclusive o seu público, primeiro quando passou a sua comitiva, foram vaiados lá em Copacabana. Mas ali no seu público, que é um público sempre escolhido de esquerda, inclusive estiveram junto ali com ele o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, que está se aproximando do presidente Lula, claro que tem algumas conveniências, o Flávio Castro, prefeito do Rio, que está se aproximando ao presidente Lula, e todos sabiam ali que ele foi apoiado e eleito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas não sabem eles que ele está mudando de lado, e aí o vaiavam bastante. Aí o presidente Lula pegava, interferia e pedia que não vaiassem ele, né? Porque temos que pregar o paz e amor. Mas também, dentro desse paz e amor, ele já falou assim: 300 bilhões foram gastos na campanha, mas assim mesmo não nos venceram. E depois assim, não pode votar nessa figura nojenta. Figura nojenta que ele se apresenta e que ele fala era o presidente anterior, presidente Bolsonaro. Isto aí é o paz e amor. Também o ministro Flávio Dino, ele mandou para o Supremo para perguntar se podia mandar as imagens lá do Tribunal de Justiça para a CPMI. Mas, inevitavelmente, Alexandre de Moraes permitiu que ele mandasse. Só que foi uma falta de consideração. Mandou imagem tão somente de 2 câmeras. E o Ministério da Justiça tem aproximadamente de 30 a 50 câmeras. E ele mandou só de 2. Algo deve haver com certeza, a esconder. Aquela economista que se tornou uma crítica política, ferrenha crítica do presidente Jair Bolsonaro, se obrigou a dar uma notícia dizendo assim: o segmento comércio teve o pior primeiro semestre dos últimos 20 anos. Foi obrigada a dar essa notícia. Com certeza foi com muita tristeza que ela disse isso. Também não esquecendo do futebol, que no sábado amanhã o Inter enfrentará ao Botafogo. Já no domingo o Grêmio vai enfrentar ao Fluminense. Isso aí tudo nós traremos durante a programação para todos vocês. Agora sim, vamos lá ao Estúdio 1 para começar a interceder e falar e responder aos nossos amigos. Claro que nós começamos a nossa edição às 21 horas, mas agora aqui no Estúdio 1 nós temos que responder aí sim, em live ao vivo. O número 1 hoje, nosso amigo Zé Sanguiné,
Zona Norte, Porto Alegre, Bela Vista. E ele diz assim, primeiro, só entrou dizendo tô na área, depois veio e intercedeu. Já curti e acionei o sininho, como sempre, um ótimo programa a todos nós. E eu pedi que o pessoal siga o conselho e as recomendações, e o que eu peço também, que deem aquele clique, deem aquele like, dê positivo se gostarem do programa, aquele dislike se não gostarem, mas comentem alguma coisa. Além daqui da nossa live, comentem lá na plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo no YouTube, quando nós estivermos com o nosso programa lá. Hoje sim, um amigo que não é, sempre que ele consegue entrar em contato conosco, mas quando entra, em muitas oportunidades, ele nos dá uma boa noite e é muito grato que nós ficamos a ele, que é o Alessio Dal Sotto. Ele é aquele homem que agora reside lá na praia de Magistério, mas ele é ali da zona de Canoas, torcedor, assíduo e jogador do Império, da Vila Cerne, ali em Canoas, e ele dizendo assim, boa noite, amigo Severo e amigos do Pauta Livre, um ótimo programa para todos nós. Estou falando direto do litoral, e ele diz, lá está 18 graus, é a praia de Magistério, que não me vinha na mente. Normalmente eu sempre intercedo com o Alberi Nascimento Cardoso, que é ali na praia de Mariluz, com o Betão, que é lá da praia de Marisula, onde ele é também líder comunitário daquela região, que enfeita inclusive as entradas do litoral, lá naquela praia que é bem próximo ali a Santa Terezinha. Depois entrou a Janei Lima, zona norte de Porto Alegre, participante e componente do Casal 20, que é o nosso amigo o capitão Henrique da Silva e Silva. Estão sempre conosco, gremistas, ferrenhos, mas, em primeiro lugar, amigos. Nós somos adversários de coração, de torcida, mas muito amigos. Então, parabéns a esse casal muito querido e que está sempre conosco, a Janei e o capitão Henrique. O Jorge Antônio, esse sim, está dizendo assim, o Henrique também deu boa noite para nós, eu estou falando de ambos porque já estou respondendo ao capitão Henrique da Silva e Silva. Hoje não entrou também da nossa turma CFS, como é o capitão Henrique, e Noir das Freitas Mota, que esse foi da nossa turma CFS 72 de Santa Maria da Boca do Monte, sargento da brigada, mas teve a capacidade e foi toda a sua vida profissional depois como delegado de polícia. Reside normalmente em Torre, mas foge lá para Goiás, fugindo do nosso inverno. No verão está aí de volta. Hoje não intercedeu conosco, mas lá na quarta-feira esteve conosco e nós ficamos agradecidos. Também tem o nosso amigo Luiz Carlos Cunha. Esse deve estar com amigos lá em Capão da Canoa, diz que estaria fazendo uma reunião de amigos e diz que não bebe mais bebida alcoólica, está tomando uma cerveja sem álcool. Cunha, boa noite, prazer aí, embora que não esteja conosco nesse momento, mas posteriormente deve assistir ao nosso programa, porque fica inserido na nossa plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O Jorge Antônio, ou nosso emissário, lá junto ao Martinica, da Liga Viamonense de Futebol, e ele também gosta de ser chamado nas redes sociais, Jorge Stiborg. E ele disse, boa noite a todos. Amanhã se definem os finalistas da Liga Viamonense de Futebol na categoria 60. Mas eu falei que está duvidoso ainda em questão dos campos, as condições ainda não são boas e se consagrar uma previsão da possibilidade de termos chuva hoje à noite, como a meteorologia prevê, talvez não aconteça, mas uma boa sorte aí para ti, Jorge, e o teu pessoal aí do Martinica, e mandando aquelas imagens, e nós faremos sempre com muito prazer a arte que nós colocamos lá na página dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores no Facebook. O Jorge Antônio disse assim, aqui a temperatura agradável, 20 graus. Não é isso? Ele diz ali em Porto Alegre, Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre. Aqui 21 graus aqui em Gravataí. O Alexandre Marques, nosso
amigo também da Zona Norte de Porto Alegre, do Expresso da Várzea, expert na área do esporte, com irmão de divulgação. E ele diz assim: boa noite, Severo. Ontem uma surpresa na Libertadores. A eliminação do Flamengo para o Independiente del Valle. 2 que foram eliminados. O Flamengo jogou com o Olímpia e, segundo disse um time humilde, até fizeram um cálculo entre o treinador, que está numa situação muito ruim, treinador do Flamengo, e mais 2 jogadores, pagariam toda a folha de pagamento a contratação em valores de jogar toda a equipe do Olímpia. Mas nem sempre o dinheiro impera. Tem jogadores do Flamengo, vários que ganham muito mais de R$1 milhão. E o Olímpia, jogadores que não ganham tanto assim. Mas no futebol, com dinheiro não se compra qualidade. E nós estamos sempre atentos, e o Alexandre Marques nos lembra disso aí. Dando continuar, a minha grade quase que fugiu aqui e eu não posso deixar de responder a ninguém. Os Manequinhas, estes sim ali, que antes eram de Cachoeirinha, agora eles que estão em Gravataí, muito obrigado que estejam conosco assistindo o nosso Pauta Livre. Então, também eles assistiram também o Giro da Várzea, que nós tivemos lá na terça-feira, com o Lauri, lá do Caju de Nova Santa Rita, e ontem, na quinta-feira, nós tivemos terça-feira com o Lauri, e ontem foi com o Rude e o Nervoso, esses da diretoria lá do Gema de Monte Alegre, o Grande Esportivo Monte Alegre. Muito obrigado por estar conosco em qualquer das edições, tanto na área do esporte quanto na área do Pauta Livre, que aqui a pauta é livre e nós temos, dentro a conversa entre amigos, que é o principal objetivo. Também nós temos aquelas notícias que são as sinopse, que estão interferindo no nosso dia a dia, e nós esperamos que a nossa coletânea surta efeito. O Alexandre Marques complementa e diz assim: essa Copa do Mundo Feminino terá uma campeã inédita. Outros jogos das quartas são França, que enfrentará a Austrália, e a Inglaterra, que vai enfrentar a Colômbia. Mas as seleções de agora tentaram lacrar, esqueceram tudo. Basta dizer que o ex-presidente criticou as meninas lá dos Estados Unidos, o Donald Trump, que elas cometeram uma afronta ao povo dos Estados Unidos, porque lá, você sabe, o patriotismo deles impera. Quando começa a tocar o hino nacional dos Estados Unidos, todos param e botam a mão no peito, ou seja, no coração. E as meninas jogando futebol, meninas, quer dizer, as mulheres que estavam jogando na seleção feminina, nessa oportunidade se ajoelharam. Isso é uma afronta, que o patriotismo deles impera. E é por isso que elas foram criticadas e foram eliminadas também por causa disso. É lamentável que isso aconteça. Parabéns pelos programas. Teve a semana cheia, tá dizendo os Manequinhas. Realmente essa semana foi cheia, mas não foi muito agradável. Nós não somos remunerados, nós não temos patrocinadores, mas a satisfação de estar sempre tentando transmitir boas informações, enaltecendo, principalmente no futebol, as equipes. Para nós já é um excelente pagamento. Já estamos muito bem pagos, porque nem tudo é uma questão financeira. Também tem a questão sentimental. É isso aí. O Zé Sanguinete diz assim: eu assistindo Inter de Miami, Messi ao vivo. Tá dando isso aí, pessoal. Claro que pode ser simultâneo. Pode assistir na TV o jogo que o Sanguinete está dizendo e na palma da mão com o nosso celular. Não abandonem o Pauta Livre, por favor. Claro que nós não queremos discriminar os outros programas, mas queremos puxar brasa para o nosso assado. Continue assistindo o nosso programa. O Zé Sanguinete não precisa fazer isso, falar isso, porque ele é um espectador assíduo do nosso programa. Sempre que a possibilidade se apresenta, ele é o número 1. Mas todos têm o seu valor. Mas o número 1 é aquele que está atento, esperando para intervir conosco. E isso acontece, na grande maioria dos casos,
com o nosso amigo Sanguiné. Muita oportunidade também a Janei e o Henrique, aquele casal 20 também, fica esperto para ser o primeiro. O Alexandre Marques complementa dizendo assim, ó, atacante Walter, que perdeu o último pênalti no jogo, volta no acesso contra o Monson, foi dispensado e vai jogar a terceira divisão pelo São Borja com seus 114 quilos. É uma piada. É uma piada que um jogador ainda continue disputando o futebol profissional. Embora que ele tenha sido, não podemos reconhecer os méritos que ele teve, sempre foi um grande goleador, mas agora é impossível que alguém consiga jogar futebol com todo esse peso. Não é possível. Mas os times querem fazer marketing, querem convidá-lo e com certeza o pagam e muita coisa. Mas a coisa ficou feia para ele, porque é uma torcida muito ferrenha lá onde ele estava em Pelotas, e ele, em outra oportunidade, quiseram até agredi-lo. Ele teve que, inclusive, fazer registro na polícia. Claro que é lamentável que coisas dessa natureza aconteçam, mas uma torcida muito fanática esquece todos os outros valores e faz isso. Mas é lamentável, mas acontece e nós divulgamos. O Alexandre Marques também diz assim, ó, o glorioso Jean-Pierre vai jogar no Amador, no Vale dos Sinos, com certeza por umas moedas. É um jogador que ainda tinha um potencial, mas algo houve na sua mente, não é possível, algo houve na sua mente que ele simplesmente perdeu o foco no futebol, embora seja jovem, ainda tem um grande potencial. Toma uma aguinha aqui para hidratar a garganta, que eu aumento o volume ou o timbre da minha voz sem necessidade nenhuma, mas a gente se empolga respondendo para vocês. O Alexandre Marques nos lembra que hoje é o dia do garçom e também o dia do estudante, e nós estamos atentos. E domingo, dia dos pais, olhem aquela situação de homenagear realmente os pais vivos, ou seja, os pais mortos. Claro que o ideal seria que fosse em vida, mas já que a possibilidade não teve, ou as pessoas se arrependem do que não fizeram quando tinham seu pai em vida, façam agora, façam uma oração se ele já estiver lá falecido, e aquele que estiver com vocês, homenageiem, porque eles merecem realmente. O Zé Sanguiné diz assim, ó, ontem foi um ótimo programa, o Giro da Várzea, com a diretoria do Gema, e ele esteve conosco. Muito obrigado que reconhecesse dessa forma, nós ficamos muito contentes, a audiência foi excepcional, e com certeza, claro, é uma gama muito maior de pessoas que olham o Giro da Várzea, é maior do que o nosso programa Pauta Livre. Basta dizer que hoje, sexta-feira, nós temos uma quantidade normalmente menor de espectadores. Por exemplo, hoje o Alberi, que sempre fala conosco, o Betão, o meu irmão, o Coronel Severo, talvez esteja preparando, ou já esteja lá no Imbé, que sempre vai para Bela Imbé no final de semana. Então nós temos a ausência de nossos amigos, até o nosso amigo que nós indicamos, que é o Almeida Contabilidade, e ele disse que hoje estaria conosco trazendo aquelas frases de pensadores, mas até agora não compareceu. Eu ainda aguardo que ele venha até o término do programa. Nós estamos com 21 horas e 46 minutos, temos 14 minutos ainda do programa Pauta Livre nessa sexta-feira, temperatura agradabilíssima. Nós temos aqui o Zé Sanguiné assim, foi show, muita interatividade de amigos, inclusive tu que participasse lá daquela equipe, com certeza fosse referenciado muitas vezes, o Zé Sanguiné. Isso é bom, muitas vezes a pessoa já praticou o esporte, por isso que eu digo, tem que dar incentivo para esse pessoal de mais idade que jogam hoje e revivem a sua história, porque um homem sem história, dificilmente ele vai ter um futuro brilhante. E se nós tivermos dificuldades, ou tivemos glórias ou derrotas, melhor ainda, tudo faz parte da nossa história. Parabéns, e eles nos trouxeram lembranças sobre a tua pessoa que nós não sabíamos. Isso é muito bom, essa é a finalidade, que nem aqui os amigos devem falar das suas vitórias, das suas derrotas, dos seus problemas, para que nós torcemos por eles, porque aqui é uma família, e eu sempre digo, família a gente não escolhe, mas amigos é uma escolha que nós fazemos, e eu espero que todos vocês
façam a escolha do nosso programa ou dos nossos espectadores desta forma. Agora vou dar uma ida lá no Estúdio 2, porque nós temos que falar um pouco também da nossa sinopse, que nós anotamos, e aqui estamos com ela. Por exemplo, que o ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino, ele chama o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, de traidor da pátria, por querer formar o bloco sul-sudeste. Mas ele não esqueça que ele foi um dos líderes da formação do consórcio norte-nordeste, embora que o Zema não tenha falado nisso, falou simplesmente de formar esse bloco sul-sudeste porque ele acha que não tem fundamento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, vamos dar em números para que vocês entendam. Se o Rio Grande do Sul manda para o governo federal R$1.000, esse retorno é simplesmente R$500. É um exemplo em números. Mas já o Nordeste, se mandasse R$1.000, receberia como retorno 5.000 ou 10.000 reais. Então o Zema não comparou o Norte e o Nordeste. Eles quiseram fazer isso porque eles sabem com certeza que já que tornaram o presidente Jair Bolsonaro inelegível, tem muitos candidatos que poderão concorrer à presidência da República. E Zema é um desses nomes. Tarcísio, outro nome. E temos mais ainda nomes que vamos dizer durante o andamento do nosso programa. E é por isso que eles são execrados e bombardeados pelo atual governo para tentarem, de qualquer maneira, denegrir a imagem desses homens, mesmo que coloquem palavras nas suas bocas. A iniciativa dele é um pleito de Minas Gerais e sabe que os estados produtivos, sul-sudeste, realmente deveriam ter um bloco e uma maior compensação. Basta dizer que a nova reforma tributária, todos os valores dos municípios, dos estados irão direto ao governo federal e depois eles têm que estar com uma canequinha pedindo que esses valores retornem, pelo menos em parte, como uma canequinha, como se estivessem esmolando. Assim é a nossa política. Os Estados Unidos e o Canadá emitem novas sanções contra a Belarus, a aliada da Rússia, porque a Belarus está intercedendo muito na Rússia e novas sanções estão sendo também feitas a ela. Na quarta-feira, o candidato ao governo equatoriano, ele foi morto com 3 tiros na cabeça. Um homem foi morto e temos 6 presos suspeitos de articular esse ataque. Mas já assumiu um grupo lá, que são os cartéis, Los Lobos. Eles fizeram e assumiram. Agora já uma candidata, hoje foi ferida também a tiros também no Equador. A situação deles lá está bem terrível. Também uma coisa que a ciência está nos mostrando, um táxi voador já poderá estar em atividade na França durante as Olimpíadas de 2024. É um veículo que está sendo lançado, ele tem uma pequena autonomia, somente 35 quilômetros, e só comporta o piloto e mais um passageiro. Mas é uma novidade da ciência e poderá estar em atividade já em 2024, lá na França. O governo de Tarcísio, lá de São Paulo, fez a aquisição de um veículo para a PM, a Polícia Militar, é o Guardião. Ele tem uma alta tecnologia, ele tem assento para transportar até 24 policiais, foi construído em Israel e o custo dele é 24 milhões. Mas é um veículo que, para combate à criminalidade e andar naquelas áreas de conflito, fenomenal. Parabéns ao governador Tarcísio. Por isso que eu digo que ele é um forte candidato à presidência da República. Além de ter sido ministro do presidente Jair Bolsonaro, ele tem um poder administrativo sem igual, tem uma perspicácia e um olho clínico. Está fazendo um bom trabalho. Inclusive, o pessoal da esquerda já está elogiando ele pela governança que está fazendo lá. Segundo a polícia, o Rio Grande do Sul tem 15 facções criminais
É o maior número de facções num estado em todo o Brasil. É um mérito que nós não gostaríamos, é um ranking que o Rio Grande do Sul não deveria estar, mas está, é notícia e nós estamos dando a vocês. Em Cachoeirinha, 12 pessoas, aqui se avizinha a nós, a nossos estúdios é em Gravataí. Foi no dia de ontem, quinta-feira, no bairro Vista Alegre. A mãe, uma senhora já idosa, ela chefia esse grupo grande de tráfico de drogas. Foram apreendidos armas, drogas, pistolas, revólver e pistolas e até fuzil. Era um grupo muito forte e levou um golpe da polícia. Também hoje, em Cachoeirinha, um outro grupo foi preso, também era formado por tráfico de droga, inclusive motoboys foram presos porque faziam a entrega de teledroga em moto. Então, um grande grupo também foi preso, novamente em Cachoeirinha, só que no dia de hoje. A delegacia de captura também prendeu um foragido chamado Xuxa da Conceição. Um senhor já meio idoso, né? Mas perigosíssimo. Só um dos casos ele responde em 13 homicídios, além de outros crimes, né? E ele estava em liberdade provisória, mas o Ministério Público recorreu e foi decretada a prisão dele e a delegacia de captura o prendeu lá em Santa Catarina. E ele já esteve, tal é a sua periculosidade, que ele já esteve inclusive numa prisão federal. E esse homem estava solto em liberdade pela justiça. Vejam só o que é a nossa justiça. Também no Avaí, ontem à noite, na noite de quinta, aconteceram incêndios florestais, que segundo os números, já haviam 36 pessoas mortas. Foi na ilha de Maui. Pessoas chegavam a entrar no mar fugindo das labaredas e da fumaça. Isso aí tudo foi causado após o furacão Dora. Isso aí foi um desastre terrível lá no Avaí, que é um paraíso. Na Holanda, a maior apreensão de cocaína já registrado. Era droga vindo do Equador e aconteceu no porto de Amsterdã. O presidente Lula diz que a polícia tem que diferenciar o pobre de vagabundo. Ele falou sobre a morte de um jovem de 13 anos que foi morto por um policial lá na segunda-feira, o Tiago. E aí ele falou desta forma. Também, na opinião do presidente Lula, o auto de prisão do ex-diretor da PRF no Rio de Janeiro, ele disse que a Polícia Rodoviária Federal foi orientada a proibir pobres de votar, expelindo seu ódio, e ele disse que os pobres vindo do Nordeste foram interceptados pelos ônibus, mas o próprio presidente do TSE disse que não houve essa interrupção ou qualquer prejuízo às votações. Então, e o presidente Lula disse que ele foi preso agora porque estava cerceando o direito dos pobres que eram eleitores do PT, o que não é uma verdade. E ele diz até no discurso hoje no Rio que primeiro o presidente tem que ter credibilidade. Mas dentre as muitas coisas que ele já falou, até a perda do seu dedo. Não se sabe, em alguma situação, ele diz que, como metalúrgico que era, no meio da noite perdeu numa máquina que prensou o seu dedo. Em outra situação, ele disse que já foi catador de caranguejo e ele perdeu o dedo graças a um caranguejo. Aí não se sabe o que é verdade e a credibilidade do presidente fica meia dúbia nesse caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro doou, não ficou só em conversinha como outras pessoas. Ele doou 100 mil reais para a viúva daquele policial da rota que foi morto.
o Patrick Bastos Reis. Parabéns, ex-presidente Jair Bolsonaro. Não ficou só na conversinha. Doou realmente 100 mil reais, não é para qualquer um. Parabéns. O Supremo Tribunal Federal, mais uma aberração do nosso Supremo, ele permite a participação de réus foragidos. Vejam só, em audiência da instrução, por videoconferência. Basta que eles tenham um sinal de internet. Mais uma proeza do nosso Supremo Tribunal Federal. O Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, ele deu por encerrada esse movimento por causa da retirada daquele pedido e anulou a participação da convocação do chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Quem é que fez isso? O presidente da Assembleia, Arthur Lira. Quer dizer, por isso que ele está se aproximando cada vez mais do atual presidente, porque Rui Costa poderia trazer algumas informações que não seriam nada bom para o atual governo, acredito eu. Rui Costa também é aquele que quer a legalização da droga, ele já falou em outra oportunidade, porque ele diz que geraria muito trabalho e os patrões traficantes também têm trabalho e dariam trabalho a todos aqueles que trabalham. Atualmente, ele é o chefe da Casa Civil do presidente Lula. Ele falou quando era governador, era o seu pensamento. Lá na França está sendo estudada uma nova variante da Covid, porque a Covid ainda continua matando no mundo. Também na guerra da Rússia e Ucrânia, a Ucrânia recomenda a retirada de civis por um avanço russo que está acontecendo lá no nordeste do país. E é por isso que a Ucrânia também, por drones, está atacando lá o coração da Rússia, lá na sua capital, lá em Moscou. A guerra continua acirrada. Quanto à votação no Supremo Tribunal sobre a descriminalização da droga, até 60 gramas, seria uma missão do Congresso e não do Supremo, mas está acontecendo uma invasão de entidades. Mas nós temos sempre que dizer que tudo que é bom tem início, meio e fim. Nessa sexta-feira tivemos excelente live, embora que não uma grande quantidade de espectadores, mas nós temos que nos despedir de vocês. Lembrando que lá no domingo, Dia dos Pais, façam muita festa com a sua família, comemorem na maneira que puderem e as suas condições dizem, mas levem para o lado espiritual, aquele lado familiar e não para o lado comercial. Presente ficaria em segundo plano, o pessoal só pensa em presente. Mas a todos vocês, um ótimo final de semana. Lá na segunda, estaremos aqui de novo. Aí podemos comentar alguma coisa além do futebol, também do Dia dos Pais. Comentem alguma coisa das suas festividades. Nosso muito obrigado. É o Pauta Livre que se despede e desejando que vocês todos fiquem com Deus. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Até segundo nosso encontro, 21 horas.